seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Madrugada Astral, aqui na Astral TV e também na Vibe Mundial. Eu sou a Nancia Novale, médium, canalizadora do Sistema Comando Estelar e adoro estar aqui com vocês para que a gente tenha essa reflexão sobre as mensagens dos nossos irmãos estelares, dos pleiadianos. Eu sempre cuido com muito carinho do que vamos falar aqui, inspirada por eles, para que eu também possa fazer as minhas reflexões. Eu também aprendo muito com tudo que eu venho trazendo aqui para vocês. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre os pleiadianos, que são esses seres tão amorosos, seres de luz, que são seres que têm sido até muito comentados ultimamente nas redes sociais, na sociedade, e é algo que nós não falávamos anos atrás, por exemplo, né? Nós não falávamos sobre os extraterrestres, sobre arturianos, sirianos, pleiadianos, era algo muito menor, né? Com uma visibilidade muito menor. E que bom que a gente tem esse espaço, inclusive, aqui para que a gente possa conversar, para que a gente possa trazer informações que são seres tão amorosos, mas também que, assim, precisamos desmistificar algumas coisas, né? A gente tem aquela ideia, assim, de extraterrestre dos filmes, né? Que então, assim, chegaram, vão invadir a Terra, vão, enfim, acabar com o nosso planeta. E não é bem assim. É claro que existe a dualidade... Perdão, existe a dualidade sim, porém, enquanto os pleiadianos, eles atuam na energia do amor incondicional. Então, por que a gente chama carinhosamente ele de irmãos mais velhos? Porque é aquela figura daquela pessoa que cuida da gente, que quer o nosso melhor, mas que já tem uma certa experiência mais do que a nossa. Então, assim, são aquela pessoa que dá aquele conselho, então... Eu acho que tudo bem você ir por esse caminho, mas eu já passei por essa situação e talvez eu iria por outro caminho. É mais ou menos assim. Então, apesar de que os nossos irmãos mais velhos, né, quem tem irmãos e tudo mais, até que faria isso. O meu irmão, que eu amo tanto, na verdade, ele já falaria, não vai fazer isso não e tal, ele já falaria dessa forma. Mas, buscando a proteção, né? Buscando o acolhimento, buscando que a gente não se perca, que a gente não vá para lugares inadequados, para que a gente não se envolva com a densidade. Então, as pessoas que nos amam desejam o nosso melhor, assim como os pleiadianos, mas eles nos dão total livre-arbítrio. Então, nós agimos da forma como nós desejamos, porque nós somos livres. E os pleiadianos nos deixam viver efetivamente essa liberdade. Por exemplo, talvez você esteja passando por alguma situação que os pleiadianos que te acompanham, porque eles estão ao nosso lado a todo instante, e não só eles, mas diversos seres de luz, eles estão vendo que, na verdade, o ideal era você ir por outro caminho. De forma muito sutil, eles vão te orientar a isso. Seja por uma conversa com uma pessoa, seja por uma intuição, um recado que aparece assim do nada, né? Alguém às vezes te fala uma coisa que parece que é o que você precisava ouvir. Você abre um livro numa página que era algo que você precisava ouvir. Por meio dos atendimentos terapêuticos também, né? Quando a gente faz uma consulta de tarô, por exemplo, nós conseguimos trazer muitos recados espirituais, né? Os oráculos nos mostram muitas mensagens espirituais. Às vezes a gente não tem aquela resposta pronta também, pode acontecer, porque eles querem que a gente decida, que a gente efetivamente tome aquela decisão. Algumas vezes, né, eu fico em dúvida de algumas situações, eu falo, ai, será que eu vou pelo caminho A ou caminho B? Caminho A ou caminho B? Às vezes eu queria uma respostinha pronta, sabe? Não se vai pelo caminho A que vai dar tudo certo, vai lá, beijo e tchau. Mas não vem. Vem assim, olha, o caminho A assim assado, o caminho B assim assado, e a dúvida continua. Por quê? Porque nós precisamos assumir a nossa autorresponsabilidade das nossas escolhas. E eles permitem isso. Então, os pleiadianos, eles permitem que a gente se responsabilize pelas nossas escolhas. Mas eles sempre nos acompanham para nos inspirar a seguir o melhor caminho e também para elevar a nossa frequência, né? Os pleiadianos, eles atuam na elevação da frequência energética do planeta também. Então, existe toda uma equipe para elevar a frequência planetária. E no momento em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, onde tem guerras, tem muita desigualdade,
tem situações muito desafiadoras, né? Situações que as pessoas se colocam, que as pessoas são colocadas. Então, há muita densidade, muita tristeza, muita raiva no planeta. E todo esse sentimento, todas essas situações, elas geram energia, porque tudo é energia, né? Tudo, isso é física, né? Tudo é energia. Então, essa energia, ela precisa ser dissipada, ela precisa ser transmutada, ela precisa ser purificada. E assim, um exemplo básico. Se a gente ficar... A gente acabou de limpar a casa. Nossa, fez aquela faxina, tá tudo lindo, impecável, aquela sensação de casa limpa que é maravilhosa, né? Tudo limpo, organizado, aí você senta ali no seu sofá, olha aquela casa arrumadinha, fala, ai, que delícia. Passa 1, 2, 3, se você ficar uma semana sem fazer nada, tá muito sujo de novo. Então, porque assim, a gente anda pela casa, cai cabelo, cai coisa no chão, as coisas, elas saem do lugar, né? A gente tira, porque elas não saem sozinhas, né? A gente tira, não coloca no lugar. Então, uma semana sem fazer nada em casa, já vira um caos. Então, pensa energeticamente. Então, por exemplo, hoje eu fiz uma meditação de purificação, me sintonizei, tô me sentindo ótima, tô com a minha energia purificada. Ai, que bênção. Aí, se você não fizer mais nada por uma semana, você já não estará mais com aquela sensação. Porque você precisa continuar cuidando da sua energia, continuar cuidando da sua frequência. E aí que os pleiadianos nos auxiliam. Uma das tantas formas deles nos auxiliarem. Eles auxiliam na nossa elevação energética, tanto do planeta, nesse momento tão desafiador que nós vivemos no nosso planeta atualmente, quanto nós de forma individual. E para isso existem diversas ferramentas. Já falei aqui para vocês um pouquinho do sistema comando estelar. E o sistema comando estelar são inúmeras formas também de nós nos permitirmos que os pleiadianos cuidem da gente, que eles cuidem de nós. Então, quando eu canalizei o sistema comando estelar, foram unindo diversas técnicas até que virou realmente o sistema que eles também que nomearam. Então, eu falei, uau! São muitas possibilidades que nós temos, né? Dentro do sistema comando estelar, nós temos mantras e meditação. Inclusive, eu vou deixar 2 mantras aqui para vocês hoje. Nós temos mantras e meditação. Então, mantras para que a gente possa entoar os mantras. Tem uma meditação, que é a meditação estelar, que é um áudio que a gente ouve, que é um tratamento. Então, é um áudio de 30 minutos com mantras pleiadianos, que você vai ali desligar e ser tratado por eles. Nós temos também a imposição de mãos, que é mãos estelares, que eu sou, assim, muito apaixonada por essa imposição de mãos. Nós captamos a energia pleiadiana e nós colocamos, né, doamos essa energia para as pessoas, tanto para nós, quanto para as outras pessoas, para as plantinhas, para os animais, para o planeta, né? Lá no nosso Instagram, a gente costuma abrir uma caixinha geralmente, semanalmente, de doação de mãos estelares. Então, a gente envia essa energia para as pessoas que deixam seus nomes e também nós enviamos para o planeta. E, além disso, tem os símbolos estelares, que são símbolos de tratamento, como se fosse um pronto-socorro. Então, eu não estou muito legal, não estou me sentindo bem, a gente identifica qual símbolo você precisa ser ancorada e nós te ancoramos nesse símbolo de tratamento. Existem diversos símbolos, né? Símbolos de crenças limitantes, símbolos de retidão, símbolo de transmutação, são diversas fontes de tratamento. E além de tudo isso, para fechar, nós temos a mesa estelar, que é uma mesa de tratamento. Então, é um tratamento completo onde nós conseguimos cuidar do nosso campo espiritual, emocional, mental e material, utilizando a cromoterapia, a força e o poder dos cristais, ativações e neutralizações. Então, assim, é fantástico. Eu me sinto extremamente grata, né, por poder ser essa ferramenta, né? Porque nós, enquanto médiums, não somos mais especiais do que ninguém. Todos nós somos seres únicos. Mas eu sou muito grata de poder ser essa ferramenta de comunicação entre uma dimensão e outra. E poder trazer isso para vocês, não só as ferramentas, não só os atendimentos, como também todas as mensagens que os pleiadianos nos revelam, né? Toda a sua amorosidade, um
puxãozinho de orelha ou outro, porque a gente precisa, mas com muita amorosidade, com muita leveza e com muita verdade. Então, te aproveito para deixar aqui o meu telefone, caso você queira saber mais sobre essas técnicas, é o 13 99707 5788, 13 99707 5788. Também as redes sociais, eu estou no Instagram como Nancy Anovale. Também tem o Instagram do Comando Estelar, que é o @Sistema Comando Estelar. No TikTok, Nancy Anovale, lá eu coloco várias canalizações, falo assim de forma mais aberta, como acabo falando aqui com vocês, algumas reflexões do momento, mensagens que eles nos trazem. E também o YouTube, que provavelmente você pode estar acompanhando agora também pelo YouTube, Sistema Comando Estelar. Muito que bem. E voltando a falar dos nossos irmãos estelares, os pleiadianos, né? Eu sempre deixo aqui um mantra Okyoshue, que é o mantra pleiadiano. E esse mantra que a gente pode fazer com o japamala, até trouxe aqui um japamala que é meu. Esse japamala é um japamala de Tulasi, que é uma plantinha muito cultuada pelos Hare Krishnas. Então, eu gosto muito, muito desse japamala. Inclusive, eu faço o mantra Hare Krishna aqui nesse japamala. E deixo aqui para vocês também. É um mantra belíssimo que nos conecta com a fonte divina. Chama-se Mahamantra, que é assim: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então, você faz esse mantra por cada bolinha dessa você faz um mantra, né? Então, você pode vir falando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Esse mantra você faz um por um nas bolinhas, e é fantástico. Então, nem ia deixar aqui o mantra, o Mahamantra, mas sentir de falar, e a gente sabe que as nossas percepções e intuições não são à toa. Então, faça o Mahamantra, se conecte com essa figura também tão amorosa de Krishna, que abre muitos caminhos, mas principalmente abre os caminhos do nosso coração, né? Krishna abre os caminhos do nosso coração para a verdade, para a devoção, para a sabedoria, para o autoconhecimento e principalmente para o amor. Assim como os nossos irmãos estelares, os pleiadianos, né? Que nós falamos tanto do amor incondicional, essa semente divina que está dentro do nosso coração e que nós só precisamos ir regando ela para que ela brote cada vez mais forte, né? E frutifique e floresça, porque viver nesse momento presente não é fácil, né? Eles costumam dizer isso para mim, eles falam assim: Nancy, eu sei que estar encarnada não é fácil e que talvez você gostaria de fazer muito mais coisas do que você acaba fazendo, mas a gente entende, mas faça o que tem de ser feito. Então, que possamos fazer o que tem de ser feito. E falando em fazer o que tem de ser feito, vamos meditar. Então, o mantra Okyoshue é justamente isso. Eu falei do Mahamantra, do Hare Krishna, e vou trazer 2 mantras pleiadianos, que são mantras estelares, né? Então, o mantra Okyoshue, que significa benevolência e elevação espiritual, você vai pegar o seu japamala, caso você tenha, e você vai fazer continha por continha. Se faz isso em 10 minutos no máximo, tá? É muito rápido. Então, Okyoshue, 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 Okyoshue. E você vai fazendo as 108 contas. Pode ser que de início você faça de forma automática? Pode. Mas aos poucos você vai conseguindo relaxar um pouco a sua mente e vai se sintonizando cada vez mais com essa energia. Você pode falar o mantra ou você pode somente pensar, né? Depende do lugar que você estiver. Se você está no metrô, no ônibus, alguma coisa, você vai só aqui realmente pensando nesse mantra. Se você puder, estiver em casa, você pode verbalizar em voz alta. E também vou deixar aqui, além desse mantra fantástico, que é o Okyoshue, que você pode fazer para elevar a tua frequência e para aumentar a tua benevolência, ou seja, o teu olhar para o outro e o teu olhar para si mesmo. E é um mantra de purificação também. Então, o Okyoshue é naqueles dias que você está sentindo pesado, desanimado, nossa, aqueles dias assim, que às vezes você não queria nem levantar, você faz o mantra Okyoshue, que possivelmente você vai se sentir com a frequência energética muito mais elevada. E além do mantra Okyoshue, nós temos o mantra Om Hari Om, que é o mantra da compaixão. Então, é Om Hari Om. Mesma coisa, com o seu japamala,
você pode verbalizar em voz alta, ou você pode somente pensar. Então, você vai fazer Om Hariom, Om Hariom, Om Hariom, Om Hariom, 108 vezes, tá? Se você não tiver japamala, como que eu faço? Ah, então não dá para fazer, né? Dá sim, porque nós acabamos sempre colocando desculpas, né, para que a gente não faça o que a gente precisa fazer. Então, você pode sim fazer sem um japamala quantas vezes você desejar. Então, você pode se recolher por alguns minutos e verbalizar em voz alta ou no seu mental. Diversas vezes eu tô assim em algum lugar ou andando e eu vou mentalizando o mantra. Então, você só fica ali na tua mente, né? Om Hariom, Om Hariom, Om Hariom. Isso depois fica natural. De início, a gente parece que tá fazendo meio no automático. E depois isso fica fluido e natural. Claro que é importante ter concentração, né? Mas nem sempre a gente vai conseguir uma concentração completa. Faça, tá? Faça o mantra Kyo-Shui. Medite com o mantra Kyo-Shui. Medite com o mantra Om Hariom. Depois me conta o que você sentiu. É importante você se observar, né? Para além de eu falar o que você pode sentir, o que pode mudar, que você mesmo faça esse experimento com você, que você medite com esse mantra. Inclusive no meu canal do YouTube, no Sistema Comando Estelar, tem um vídeo com o mantra Kyo-Shui. E esse vídeo já tem o áudio, então de repente você pode ouvir. Enquanto você está indo para o trabalho, você pode ouvir, às vezes, no seu trabalho, se você pode ouvir música. Você pode ouvir em casa, você pode ouvir enquanto limpa a casa, porque também é um mantra de purificação. Você pode depois, eu gosto, às vezes, depois que eu limpei a casa, tudo, fiz tudo ali, eu deixo um mantra tocando como ali um desfecho de uma limpeza também energética. Porque a gente sabe que a gente precisa tanto limpar o nosso corpo, a nossa casa, fisicamente, mas também precisamos limpar espiritualmente. Então, o mantra Kyo-Shui também te auxilia nisso, nessa limpeza energética. Então, veja só, né? Eles são tão fantásticos, os pleiadianos, que nos deixam esses mantras para que a gente realmente pratique, para que a gente olhe para dentro. E quando a gente olhar para trás, depois de um tempo de prática, você começa a perceber realmente o quanto você tem mudado. Porque nós mudamos sim, isso é uma mudança celular. A gente começa a expandir nossa consciência e a gente vai olhando a vida de uma outra maneira. A gente se torna pessoas mais compassivas, mais pacientes, mais amorosas. Não que, por exemplo, a gente não sinta raiva, a gente não se magoa, a gente não sinta tristeza. Isso faz parte desse planeta, mas a gente começa a se depurar um pouquinho, sabe? E a gente vai se depurando, e daqui a uns anos, quando a gente olhar para trás, a gente fala, nossa, quando tiver uma situação muito desafiadora, a gente olha, anos atrás eu não agiria dessa forma. Eu faria assim, 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 assado, ia esbravejar, ia brigar, blá, blá, blá. E hoje eu consigo ter mais parcimônia nas minhas atitudes. Então, tudo isso é proveniente, ou seja, tudo isso vem do nosso olhar interior, vem da nossa prática espiritual, vem da meditação, vem dessa conexão com os pleiadianos. Então, permita essa conexão com eles, se abra para esses seres tão amorosos, né? Como eu falei no início do nosso programa, eles agem com o livre-arbítrio. Mas a partir do momento que a gente permite que eles cuidem de nós, quando a gente faz o mantra pleiadiano, quando a gente conversa com eles, chama por eles, eles estão sempre aí. Quando a gente sintoniza com uma canalização, com uma mensagem psicografada, a gente está sintonizando nessa energia e permitindo a ação deles também. Antes de dormir, por exemplo, você pode pedir para que eles cuidem de você, né? Quando a gente passa por um dia muito difícil, por exemplo, uma situação muito desagradável, antes de dormir, a gente faz nossa oração, nossa meditação ali, faça suas práticas e peça que eles cuidem de você durante a noite. Você vai ver como você vai acordar diferente no dia seguinte. Parece que assim, foi feita uma faxina, realmente uma limpeza nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu corpo físico também você sente diferença. Então, se abra, se permita para viver, para estreitar esse relacionamento com os irmãos estelares. E falando em estreitar o relacionamento com eles, quero deixar aqui para vocês o símbolo de fluidificação de água
peça para mim, eu envio gratuitamente esse símbolo, vou te enviar um PDF, você vai imprimir, plastificar para que dure por mais tempo e você vai colocar a sua garrafa de água, sua jarra, seu copo sobre esse símbolo para que a sua água seja fluidificada. E essa água você pode beber, na verdade deve, e oferecer tanto para sua família quanto para os animais, para as plantas. Você pode oferecer para as pessoas essa água fluidificada também. Então, olha que maravilha beber uma água fluidificada pelos nossos irmãos estelares, onde vai te trazer mais reequilíbrio, paz interior, limpeza energética e espiritual. E pensa, né, a gente fazendo isso diariamente, usufruindo, bebendo dessa água. É fantástico. Então, entre em contato comigo pelo telefone 13 99707 5788, 13 997075788 ou pelo Instagram do Comando Estelar, que é o @Sistema Comando Estelar. Envio para você o símbolo de fluidificação de água e também envio para você o e-book de mensagens canalizadas. Eu reuni diversas mensagens dos nossos irmãos estelares, coloquei tudo no e-book para oferecer para vocês, para que vocês possam sintonizar com essas mensagens, aprender ainda mais, para que a gente possa expandir a nossa consciência. Então, entre em contato comigo, que eu envio tanto o símbolo de fluidificação de água, quanto o e-book gratuitamente, porque a ideia é que essa mensagem chegue em cada vez mais pessoas, porque como eu costumo dizer, quanto mais a gente olhar para dentro, mais a gente se autoconhecer e aproveitar essa oportunidade única de autoconhecimento que nós temos nessa encarnação, porque se nós chegamos até aqui, se nós estamos ouvindo tudo isso, se nós estamos sintonizando com essa frequência, é porque nós temos muitas chances ainda de muita evolução nessa encarnação, né? A gente não precisa esperar a próxima para a gente se iluminar, para a gente transcender, para a libertação, né? O moksha, como a gente costuma dizer também. A gente pode fazer tudo isso nessa encarnação. A nossa encarnação, esse momento enquanto humanos neste planeta, na Terra, é um presente, é um privilégio. Então, que a gente possa desfrutar da melhor forma possível. E para desfrutar, a gente abre mão, sim, de algumas coisas para que a gente possa se colocar no caminho espiritual, no caminho do autoconhecimento, no caminho da gente poder evoluir um pouquinho. Eu costumo falar, se a gente evoluir, né, subir meio degrau já está feito, mas a gente pode fazer muito mais do que isso em uma encarnação. A gente pode evoluir muito mais do que somente meio degrau. Basta a gente olhar para dentro, a gente fazer o que precisa ser feito, a gente tirar as lições necessárias do nosso caminho, a gente aprender efetivamente o que viemos aprender. Se nós fizermos o que nós viemos fazer, sem dúvida alguma, a gente consegue evoluir e muito para uma próxima encarnação. A gente pode, de repente, reencarnar num planeta superior. A gente pode reencarnar em condições muito melhores do que nós encarnamos nesse momento, mas se fizermos efetivamente o que temos que fazer. Então, fico também com essa reflexão para que eu também possa efetivamente fazer o que tem que ser feito, você também, e medite. Faça o Okyo-Shue, pratique o Okyo-Shue, pratique um Harion e perceba as mudanças sutis, a elevação da tua energia, da tua frequência e a forma como você começa a enxergar o mundo muda, porque as lentes do amor incondicional são muito amplas, são regadas de compaixão, de amorosidade, de paciência, principalmente naqueles momentos mais desafiadores. Então, medite para ampliar o teu olhar da compaixão, não só para você, mas também para todos os seres. Muito obrigada por mais um programa, fico muito feliz a cada estar aqui com vocês e nos vemos no próximo. Tchau, tchau!